Já imaginou preparando o seu panetone e o seu chocotone em casa? Então essa é a minha receita de hoje. Eu vou ensinar para vocês a preparar uma massa de panetone e chocotone que fica macia, fofinha, deliciosa e ela é bem mais fácil de fazer do que você imagina. Você vai preparar um panetone e um chocotone deliciosos que vão surpreender a sua família. E para não perder nenhuma dica, fique comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e eu vou começar preparando uma esponja para essa massa. Em uma tigela eu vou colocar meia xícara de água morna, vou acrescentar meia xícara de farinha de trigo e um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco, aquele fermento para pão. E só vou misturar até que fique bem homogêneo. Já misturei bem os ingredientes da esponja, vou deixá-la fermentando por 15 minutos. E depois de 15 minutos o fermento já ativou, como vocês podem ver a esponja aqui está bem fermentada. Agora eu vou colocar o restante dos ingredientes. Eu tenho aqui uma xícara de chá de leite morno, 2 ovos, 2 gemas, 2 colheres de chá de essência de panetone, 2 colheres de sopa de leite em pó. Eu vou misturar aqui rapidamente antes de colocar a farinha de trigo. Já vou acrescentar também meia xícara de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, lembrando que todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. E também meia colher de chá de sal. E agora eu vou misturar até que toda a farinha se incorpore aqui na massa. Essa massa é uma massa que fica mais mole, não fica uma massa firme que seja possível sovar na mesa. Então você tem que ir mexendo ou com um batedor ou com uma colher de pau. Já misturei toda a farinha, a massa fica nessa textura aqui, uma massa mais mole, por isso que você não consegue sovar lá na mesa. Quando você coloca a mão, você vai ver que ela gruda bastante, só que ela tem que ficar nesse ponto aqui. Agora eu vou acrescentar manteiga. Eu tenho aqui 100 gramas de manteiga, que está em temperatura ambiente. E é só continuar misturando até a manteiga se incorporar bem na massa. Se você tiver uma batedeira planetária, você pode fazer esse processo na batedeira. Mas ela não precisa sovar na mesa, você só vai mexendo aqui com a espátula, com o batedor ou com uma colher de pau, até que a massa fique bem lisa e bem elástica. A manteiga também já se misturou bem na massa, eu vou continuar batendo essa massa aqui por mais uns 5 minutos. Você não precisa colocar força, é só ir mexendo ela até que ela fique uma massa mais elástica. Por enquanto ela rasga mais fácil, mas se você vai continuar mexendo, ela vai desenvolvendo glúten e ela vai ficar uma massa bem lisa e bem mais elástica. Então é só ir mexendo aqui durante uns 5 minutos, não precisa colocar muita força, não precisa bater, é só para ela ficar mais lisa. Eu já mostro para vocês como ela vai ficar. Já estou mexendo a massa aqui há 5 minutos, como vocês podem ver a massa está bem mais lisa, bem mais elástica. Agora eu vou deixar essa massa descansando. E eu vou deixar a massa do panetone em local protegido da corrente de ar por mais ou menos 1 hora ou até que ela cresça bem e dobre de volume. Como vocês viram, essa massa é uma massa mole, não é um panetone que você vai conseguir sovar na mão, mas confie em mim, seu panetone vai ficar super macio, fofinho e delicioso. Assim que ela estiver crescida, eu volto aqui para a gente continuar a receita. E após 1 hora a minha massa já está bem crescida. E vejam que linda que está essa massa, ela cresceu bastante. Primeiramente eu vou tirar o ar. Vou pegar aqui uma espátula, vou tirar o ar. E como vocês viram, é uma massa mole. Como eu vou fazer a massa, um panetone e um chocotone, eu vou dividir ela aqui em 2 partes. Vou colocar metade numa outra tigela. Eu já coloquei nessa tigela metade da massa, são mais ou menos 600 gramas de massa, e eu vou acrescentar 200 gramas de gotas de chocolate. E é só mexer bem até que as gotas se misturem bem na massa. Já misturei bem aqui as gotas na massa, agora eu vou fazer o mesmo com a outra parte da massa, só que com as frutas cristalizadas. Nessa metade da massa eu vou acrescentar 100 gramas de uva passa e também 100 gramas de frutas cristalizadas. Hoje eu estou fazendo chocotone e panetone. Se você fizer só um sabor, você usa 200 gramas de uva passa e 200 gramas de frutas cristalizadas. Se for só o chocotone, são 400 gramas de gotas de chocolate. Já misturei bem aqui as frutas, agora eu vou colocar na forma.
E eu vou usar para esse panetone e chocotone essas forminhas aqui de papel, aquela forminha de panetone que você compra em qualquer loja de embalagem. Essa aqui é para panetone de 500 gramas. Vou colocar a massa aqui dentro da forminha. Com a espátula eu só vou acertar aqui o topo. E vou deixar aqui dentro de uma forma para ficar mais fácil de assar. Vou fazer o mesmo com o chocotone. Vou transferir toda a massa aqui para dentro da forma. Como vocês podem ver, a massa está bem elástica, bem puxa-puxa. E isso que vai deixar o seu panetone bem macio e fofinho. Só vou acertar aqui também o topo com a espátula. Se você achar mais fácil, você pode umedecer uma colher e passar uma colher úmida. Já acertei aqui o topo, também vou colocar na forma. E agora a massa precisa descansar novamente e crescer até que ela chegue mais ou menos a um dedo do topo da forma. Esse tempo pode variar entre 1 a 2 horas, vai depender muito do clima da região. Se for uma cidade mais quente, ela cresce mais rápido, se for uma cidade mais fria, vai demorar um pouco mais para crescer. Então quando minha massa chegar aqui a um dedo, eu volto para explicar para vocês o tempo de forno. E eu já estou de volta com o panetone e o chocotone bem crescidos, aqui eles levaram 1 hora para chegar aqui na borda da forminha. E vejam como eles estão bem crescidos, o chocotone até cresceu um pouquinho mais, mas esse é o ponto. Quando ele chega aqui na borda, faltando mais ou menos um dedo para ultrapassar, é o momento ideal de levar para o forno. E o meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Esse panetone ou chocotone, eles levam em torno de 30 a 35 minutos para assarem. Você vai ver que ele vai crescer um pouco mais no forno e o topo dele vai ficar bem mais dourado. Assim que ele estiver assado, eu volto aqui para mostrar o resultado para vocês. E eu já estou aqui de volta com os panetones assados, eles ficaram no meu forno por 40 minutos. Eu já deixei ele esfriar um pouco e agora eu vou mostrar para vocês o resultado. E olha só que delícia esse chocotone, ele cresceu bem, ele está bem macio e fofinho. Veja também esse panetone, bem macio, bem fofinho. E eu vou cortar para vocês verem como ficou por dentro. Eu vou cortar aqui o chocotone no meio para vocês verem como ele fica por dentro. Olha só esse chocotone, bem macio, fofinho, uma massa que desmancha. E olha só a fofura, essa massa aqui desmanchando de tão macia que ela fica. Olha só isso aqui, pessoal. Um panetone perfeito com uma massa que desmancha, ótimo para você fazer em casa. Olha que delícia de chocotone. E agora eu vou cortar o panetone. Vou cortar aqui o panetone no meio. Olha só, bastante fruta, bem macio e bem fofinho. E olha só a fofura dessa massa, esse panetone aqui que desmancha. Ele é ótimo para você fazer em casa e, como vocês viram, com poucos ingredientes. E eu espero muito que vocês tenham gostado da receita de hoje, desses panetone e esse chocotone caseiro. Façam em casa e deixem um comentário aqui no meu vídeo. Lembrando também que eu tenho receitas novas todas segundas, quartas e sextas, sempre às 4 horas da tarde. Então aproveite e já se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita, deixe um joinha nesse meu vídeo. A todo mundo que me acompanhou até aqui, muito obrigado. Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais!